Ok. Acho que já estamos. Bem, boa tarde a todos, bem-vindos ao 21º Meetup da Comunidade Power BI Portugal. A agenda de hoje vai ser aqui uma agenda bastante interessante, que mistura aqui um use case e um deep dive técnico. Primeiro vamos começar com um use case pelo Tiago Teixeira. O Tiago é médico infecciologista no Hospital de Gaia, e depois com o Ricardo Calejo a fazer um deep dive sobre a Power Platform. A Power Platform ou seja, o meetup de hoje não vai ser totalmente focado em Power BI, mas se calhar um bocadinho tudo o que anda à volta do Power BI, a Power Platform, Power Apps, Forms, Office 365, que de facto permite-vos fazer aqui uma disrupção muitas das vezes naquilo que vocês conseguem fazer na empresa e neste caso, e o caso que o Tiago vai trazer é num hospital, de como é que pode praticamente revolucionar a forma como trabalha dados e como trabalha a informação. Para quem está cá pela primeira vez, o Power BI Portugal é um meetup, é uma comunidade de entusiastas de dados, entusiastas de Power BI. Nós somos uma equipa de Porto e de Lisboa, multidisciplinar, desde especialistas de Data Visualization, especialistas de Engenharia de Dados, especialistas de Data Science, e a comunidade tem tido um crescimento absolutamente fantástico no último ano e meio, mais ou menos. Agora, nesta vertente mais digital, online, mas que o objetivo é continuar a fazer estes meetups, pelo menos um por mês, e a partilhar aqui. O nosso grande objetivo é precisamente para a partilha de conhecimento, a partilha de know-how. Os principais canais onde vocês nos podem seguir: Meetup, LinkedIn, GitHub. O Meetup é onde nós anunciamos primeiro sempre que queremos fazer um Meetup. E também importante, nós temos um canal do WhatsApp para discutir o que é que seja à volta do Power BI. Antes de passar aqui a palavra ao Tiago, em 2 minutos ou 3 minutos, fazer aqui um breve wrap-up das principais novidades no Power BI e começar com as novidades à volta por acaso está aqui a falhar o título, não sei porquê. 3 updates sobre o Power BI Desktop, uma série de novidades. A primeira, e uma que passou se calhar aqui um bocado despercebida, mas é realmente bastante útil, a capacidade de ter KPIs com cores diferentes, ou seja, ter a matriz com conditional formatting nos subtotais, a capacidade, e um dos meus favoritos, do utilizador poder personalizar, quando está a visualizar um relatório, poder personalizar um gráfico só para ele e poder partilhar essa personalização com os outros, ou seja, sem ter que alterar o relatório. Acho que isto é verdadeiramente fantástico. A capacidade de poder ter 2 eixos nos gráficos de linha, por mais básico que seja, só agora é que foi libertado e é de facto muito útil. A capacidade de poder selecionar mais do que um elemento dentro do Power BI Desktop e ter aqui uma experiência muito parecida com o PowerPoint. As Drop Shadows, como podem ver aqui nesta imagem, que permite ter um layout, um design gráfico dos meus relatórios bastante interessante. E este mês houve aqui uma série, aliás, houve muitos mais updates do que estes que eu vos estou a falar, mas estes são aqueles que me pareceram mais interessantes de evidenciar. Muito interessante é a capacidade de vocês, quando ligam um Power BI a um dataset online, poder visualizar o modelo, ou seja, até à data, sempre que eu queria fazer um relatório e fazia um connect para um dataset online, eu não conseguia ver nada mais além do modelo, ou seja, as tabelas e os campos. Eu agora consigo ver o diagrama desse modelo e perceber as relações, que é bastante útil, por exemplo, quando nós vamos criar métricas em cima do modelo. E outro, que eu gosto aqui a passar aqui neste GIF,
houve aqui um revamp completo do design, do mobile design do Power BI. Agora vocês podem ter visuals em cima uma das outras, têm muito mais espaço para poderem desenhar os vossos relatórios mobile. Foi de facto aqui um update bastante interessante. Algo que também é uma grande novidade, aliás está até promovido na área de trabalho do Power BI, é as Deployment Pipelines. Na minha opinião, acho que é uma excelente primeira iniciativa. Infelizmente, só é suportado para quem tem Power BI Premium ou Azure Power BI Embedded. Não é possível ser automatizado, mas é uma primeira abordagem para vocês conseguirem fazer aquilo que se faz principalmente nos desenvolvimentos Power BI mais enterprise level, de terem um workspace de desenvolvimento, um workspace de testes e um workspace de produção, e poderem promover o conteúdo de um branch para o outro, do desenvolvimento para teste e teste para produção, e compararem as duas versões e poderem publicar. Na minha opinião, ainda é demasiado black box, mas acho que é uma excelente primeira iniciativa, e para quem tem Premium, acho que deve de facto experimentar e usar. Outra coisa, e só aqui um alerta, e antes de passar aqui a palavra ao Tiago, sobre os workspaces, finalmente, e espera-se aqui até o final do verão, nós vamos conseguir esconder todos os workspaces que não são Power BI, e principalmente agora nesta época de Covid e com o uso massivo do Teams, acredito que os vossos tenants Power BI estejam hoje em dia uma confusão, porque além dos workspaces Power BI aparecem lá todos os teams que vocês criaram. Isto vai ser possível de esconder. Uma coisa que vocês devem fazer para estarem preparados é começarem a atualizar os vossos workspaces, se já não estiverem, para um modelo novo. Isto também vai ser possível fazer em bulk, ainda não é, mas a ideia é que também vai ser possível um administrador de Power BI fazer esta conversão, mas preparem-se para isso, porque pelo menos até meados do próximo ano isto vai ter que ser forçado. Existe um vídeo do GaiaNaCube bastante interessante que explica um bocadinho este roadmap. E é isso, obrigado. Eu vou passar aqui a palavra ao Tiago e espero que desfrutem aqui da ação do Tiago e do Ricardo. Obrigado, Rui. Eu vou então começar a partilhar o meu ecrã. Acho que já está a aparecer, ok? Imagino que sim. O meu nome é Tiago Teixeira e eu sou médico. Provavelmente deve ser o primeiro médico que está aqui a falar nestes eventos Meetup, e provavelmente vocês vão se arrepender de me ter convidado, principalmente de ser o primeiro e o último médico a ser convidado. Eu venho dar-vos a perspectiva de alguém que não percebia nada de Power BI e que sozinho, a partir dos tutoriais que fui vivendo na internet e dicas que outras pessoas que já trabalhavam em Power BI me foram dando, nós fomos conseguindo, dentro da nossa equipa, começar a aplicar a Power BI e mudar radicalmente a forma como nós trabalhamos. Eu sublinho aqui o radicalmente. Vou-vos mostrar projetar um primeiro slide, que é, por incrível que pareça, nós no hospital, a maioria da informação que os médicos geram não está parametrizada, ou seja, nós fazemos um registro num programa que se chama S-Clínico e o registro fica todo assim em texto corrido. E este registro normalmente tem dois tipos de características. Temos aqui em cima as características clínicas dos nossos doentes, neste caso são viajantes, e por outro lado, normalmente no plano, nós definimos os nossos processos. No caso dos viajantes, são os aconselhamentos que nós damos, as prescrições que nós fazemos, nomeadamente vacinas, medicação para a malária, e este é o tipo de informação que nós geramos na nossa consulta. Contudo, se eu pedir ao Gabinete de Informação e Planeamento no hospital para me dar, rapidamente, esta informação, eles não têm acesso, porque está em texto corrido. E a única informação que o Gabinete de Informação do meu hospital me dá é o número de consultas que eu faço.
e é assim que as nossas chefias monitorizam o nosso trabalho. É pelo número de consultas que nós fazemos. Ou seja, não interessa os processos que nós fazemos, não há maneira de ver se somos bons ou maus médicos, nem através dos processos e muito menos através dos outcomes clínicos da nossa intervenção. Por exemplo, no âmbito de uma consulta de viajante, o outcome é se o doente apanhou ou não alguma doença que eu podia prevenir através de alguma medicação ou através de algum conselho. Mas imaginem, no resto da área da medicina, o médico prescreve um medicamento, mas depois não tem maneira de saber se aquele medicamento foi eficaz ou não e se resultou ou não resultou. O que nós fazemos depois, de vez em quando, é para os nossos congressos, nós revemos as casuísticas das nossas consultas e publicamos esses dados. Mas de que maneira é que nós fazemos isto? Eu vou aqui ler, foram revistos 4.586 processos, ou seja, houve um médico, normalmente é um interno, um médico mais novo, que neste caso à mão, reviu 4.500 processos e extraiu a informação, ok? Pronto. E é assim que nós funcionamos nos hospitais portugueses. Eu quase me atreveria a dizer que 90% dos hospitais, 90 e tal por cento dos hospitais portugueses é assim que funciona. Ou seja, nós não temos ferramentas que nos permitam nem medir os nossos processos, nem medir os nossos outcomes. Então, o que é que nós fizemos? Nós, dentro do ecossistema do Office 365, nós fomos ao Forms e fizemos um processo manual. Ou seja, no fim de cada consulta do viajante, nós aplicamos um Forms com as características daquela consulta. A idade, o sexo do doente, o motivo da viagem, o tempo da viagem, as condições, se tem alguma, se está grávida, se não está, se é não para a profilaxia da malária, as vacinas e por ali além. Isto depois, provavelmente isto sabem melhor que eu, isto cai, a informação que isto gera cai num fecheiro Excel que está no SharePoint, que eu estou agora aqui a projetar, que já sai assim parametrizado em modo tabela. E depois, a partir daqui, nós, através do Power BI Online, nós extraímos os dados e, através da ligação que eu agora vou abrir, neste caso é um SharePoint, e eu faço o copy-paste do URL e tenho acesso aos dados que estão nesta Data Warehouse manual e pequenina, baseada em SharePoint. Se recordam, nós aplicamos isto para as características clínicas dos doentes e também para os nossos principais processos. Mas, para além disso, interessa-nos medir outras coisas. Então, o que é que nós aplicamos mais? Vou-vos mostrar que é, interessa-nos medir o que, numa lógica mais comercial, se chama Customer Experience, mas numa lógica mais clínica nós falamos em Patient Experience. Então, no fim da consulta do viajante, nós perguntamos os viajantes preenchem, ou seja, isto não é nenhuma app. O enfermeiro aplica as vacinas, está em frente ao computador e levanta-se e a pessoa vai ao computador do enfermeiro e preenche este questionário, que são questionários do género, como é que soube da consulta do viajante, como é que se inscreveu, se recomendaria a consulta do viajante, se foi possível a experiência, críticas, sugestões de melhoria. E da mesma maneira, isto alimenta um Excel que está no SharePoint, que depois vai alimentar o nosso Power BI. Por último, nós desenvolvemos um automatismo, e isso foi a única coisa que nós trabalhamos com o IT, porque quando as pessoas se inscrevem na consulta de viajante, nós conseguimos ter acesso ao e-mail delas e também à duração da viagem. Então, o nosso IT criou um automatismo em que envia, no fim da viagem, este inquérito aos viajantes, em que nós perguntamos qual foi o destino da viagem e se teve algum problema de saúde. E caso tenha algum problema de saúde, as pessoas especificam aqui se tiveram algum problema de saúde ou não. Isto, de alguma maneira, é um proxy da qualidade do nosso trabalho. Claro que isto tem um grande viés, que é aquelas pessoas que morreram porque nós não demos um mau aconselhamento, nunca irão preencher esta base, este inquérito. Então, o que é que isto alimenta? Voltando atrás, como eu vos falei, nós medimos, a primeira informação muito importante para nós é a informação clínica, ou seja, qual é o motivo da viagem, as características dos nossos utentes, a duração da viagem. Isto é tudo baseado naquele formulário que nós preenchemos no fim da consulta. Claro que isto é à mão, claro que isto obriga os médicos a fazerem duplos registros, ou seja, há redundância de registros, mas eu consegui motivar a minha equipa porque os dados que nós obtemos são impressionantes. Não é? Isto, em tempo real, permite-nos ter a informação toda, quais são os países
que as pessoas foram visitar, quais foram as vacinas que nós prescrevemos, se fizemos a profilaxia da malária, o continente de destino, ou seja, nós em tempo real temos as características clínicas de todos os nossos utentes. Depois, em relação aos processos, como nós também preenchemos aqueles formulários com as nossas vacinas que estão prescritas, nós depois também conseguimos monitorizar a qualidade dos nossos processos. Vou dar-vos um pequeno exemplo. A vacina da febre tifoide é uma vacina que nós normalmente prescrevemos quando as viagens são superiores a 2 semanas. Então, vamos ver, por exemplo, no mês de outubro de 2019, eu vou ver aqui e vejo quantas pessoas é que fizeram a vacina da febre tifoide em menos e que tinha viagem em inferior a 2 semanas. E neste caso, depois eu consigo aqui identificar quem foi o médico que era o utente. Nós depois aqui vamos à mão verificar porque é que neste caso o colega prescreveu a vacina da febre tifoide, ok? E se eu tivesse que analisar universalmente toda a minha base de dados, nunca mais me safava. E através desta pequena ferramenta eu consigo identificar quais foram os outliers naqueles casos em que os meus processos não foram corretos. Isto permite-nos depois sempre melhorar. Vou dar aqui um pequeno exemplo, que é um exemplo mesmo engraçado. Nós já percebemos que em outubro, peço desculpa, que havia muitos viajantes cuja vacina da poliomielite nós não estávamos a prescrever. E, entretanto, nós mudamos o nosso procedimento e depois vemos que nos meses seguintes já conseguimos, já há uma melhoria brutal em relação à vacinação da poliomielite, por exemplo. Depois, por último, mais 2 aspectos, que está a abrir, peço desculpa. Nós, então, aplicamos um inquérito de satisfação no final da consulta do viajante. E aqui temos inputs muito importantes sobre a qualidade do nosso trabalho. Vemos que, em média, as pessoas deram-nos uma experiência global positiva de 5, se recomendaria a consulta do viajante, também 5. As pessoas inscrevem-se no formulário online para esta consulta e nós perguntamos se o formulário é fácil ou difícil de preencher. E as pessoas aqui também pontuam isso. E também referem como é que se inscreveram na consulta, se por telefone, no formulário online, se presencialmente. Temos também um dashboard, onde as pessoas no formulário podem escrever os elogios e, por outro lado, também, peço desculpa, vou projetar, as questões sobre as coisas que correram menos bem. E depois, é mesmo engraçado, por exemplo, houve uma utente que escreveu uma crítica a dizer que foi induzida, em vez de ir no meu hospital tem várias unidades, em vez de ir à unidade onde nós fazemos a consulta do viajante, foi a uma outra unidade. Então, nós a partir daqui, através desta crítica, nós, em toda a informação onde aparece a informação a dizer que existe consulta de viajante, nós colocamos uma informação a dizer que a consulta de viajante é naquela unidade X e este erro nunca mais se repetiu. Por exemplo, consegue ter sido positiva a experiência global da consulta de viajante. Vemos que ao longo do tempo foi sempre sustentável. A maioria das pessoas deram-nos sempre 5. Por último, se recomendaria a consulta de viajante a amigos e conhecidos. Vemos também ao longo do tempo, também as pessoas recomendariam a consulta. Reparam que só fizemos consulta até março, que quando começou isto do Covid, por um lado as pessoas deixaram de viajar e como quem faz esta consulta são médicos infecciologistas, nós basicamente toda a nossa atividade foi dedicada à atividade com o Covid. Por último, nós desenvolvemos também um questionário relacionado então com o pós-viagem. Então perguntamos às pessoas se o aconselhamento realizado foi adequado à viagem e críticas e sugestões de melhoria e se durante a viagem teve algum problema de saúde. Nós ficamos muito contentes que vemos que 86% dos nossos viajantes referiram que não tiveram nenhum problema de saúde. Ou seja, eu posso dizer-vos que eu não sei se somos a melhor consulta de viajante do país, mas somos a única consulta de viajante que tem esta informação em tempo real. Okay? E isto deixa-nos muito descansados, porque na verdade nós damos o nosso aconselhamento e apercebemos que quase 90% dos nossos viajantes a viagem corre bem. A mesma coisa depois quando eles descrevem qual é o tipo de problema de saúde que têm. E aqui nós vemos
que a maioria das pessoas que quando têm problemas de saúde é sobretudo diarreia, 70% são diarreia, ou seja, não são problemas de saúde graves. Por outro lado, aqui também nos dá uma noção de que as pessoas que referiram que tiveram problemas de saúde, em que destinos é que tiveram problemas de saúde. Isto também imaginem que era só pessoas que iam para a África e que tinham diarreia, e a diarreia só acontecia em África. Neste caso não é uma amostra muito representativa, que só temos 9 situações. Mas aqui permite-nos perceber, depois, customizar um bocadinho o nosso aconselhamento. No caso, se nós nos apercebêssemos que era só as pessoas que iam para a África é que tinham diarreia, nós já tínhamos que forçar para estes viajantes que tinham de ter mais medidas para prevenir a diarreia. E depois também vemos, aqui perguntamos se o aconselhamento realizado na consulta foi adequado à viagem. E, por exemplo, aqui em janeiro, vemos que houve algumas pessoas que nos deram 4, não nos deram a pontuação máxima, mas vemos que não teve nenhuma relação com nenhum continente em específico. Claro que é muita pouca informação, mas também nós começamos com isto há pouco tempo, e por outro lado isto é um self-report, ou seja, depende se os viajantes respondem ou não respondem. Mas aqui também nos deixa um bocadinho descansados, que percebemos que não há viés em termos de aparentemente não há um viés em termos de aconselhamento, porque nós vemos que as pessoas que acharam que o aconselhamento não foi bom, foi em vários destinos onde isso aconteceu, e mesmo assim foram valores de 4. Ou seja, como é que o que é mesmo interessante? Vocês veem que, a partir de toda esta informação, que normalmente, e que a maioria dos médicos, a partir disto não consegue fazer nada, nós em tempo real conseguimos monitorizar os nossos processos, os nossos outcomes, conseguimos auditar a qualidade dos nossos processos e também conseguimos, de alguma maneira, monitorizar o patient experience. Isto fez com que a nossa curva de qualidade aumentasse brutalmente e, neste momento, temos sempre inputs de melhoria, mas estamos muito estáveis e podemos, de alguma maneira, afirmar com segurança em toda esta informação que estamos a fazer um bom trabalho. Em relação à consulta de viajante, era isso que eu vos queria mostrar, e agora vou-vos falar de um outro projeto, antes de passar a bola ao Ricardo Calejo, que tem a ver com o que ele falava. Nós, no âmbito desta questão do Covid, nós apercebemos, mais ou menos ali em meados de março, que estávamos a ter muitos doentes que estavam a vir à urgência e a inundar a urgência, e doentes com dificuldades respiratórias. Então nós decidimos, no meu hospital, fazer logo à entrada da urgência um rastreio, ou seja, os doentes que estivessem mais graves, com sinais de asma mais controlada, estivessem a respirar muito rapidamente, ou com os lábios azuis, ou com aquela chiadeira, entravam diretamente para a urgência. Os doentes que não obedeciam estes critérios, nós enviávamos para fora da urgência para uma tenda. Isto porquê? Porque no âmbito do Covid, à partida, quer uns, quer outros destes doentes tinham infecção respiratória, mas nós queríamos que apenas os doentes mais graves entrassem na urgência, porque à partida os outros doentes até poderiam ir para casa e neste espaço, nesta tenda, apenas escolheriam uma zaragatua nasal, ok? Então, nós desenhamos um formulário em papel que nós preencheríamos na tenda, ok? Isto já seria na tenda, em que, de alguma maneira, é um algoritmo de decisão. Porque mesmo assim, nós na tenda perguntávamos às pessoas se tinham imunodepressão, se eram hipertensos, se tinham diabetes e também quais eram os sintomas que tinham. E mesmo assim, preenchendo este formulário, alguns doentes poderiam na mesma ser devolvidos à urgência. Outros doentes escolheriam o zaragatua nasal para o diagnóstico da Covid-19 e iriam para casa, e outros doentes nem sequer escolheriam o zaragatua se não tivessem critérios. Qual é o problema disto ser feito em papel? Por um lado, num âmbito de um circuito de Covid, o papel passa a ser sujo, passa a ser um elemento contaminado. E quem manusear este papel pode apanhar a doença, por um lado. Por outro lado, nós numa lógica, nós subitamente tivemos que reformular todas as nossas equipas e nesta tenda nós colocamos médicos pouco diferenciados. Ou seja, no fundo, isto aqui que vocês estão a ver corresponde também a um fluxograma de decisão, que em função dos itens que são preenchidos, dá 3 tipos de outcomes. Ou a pessoa vai para a urgência, ou a pessoa tem alta e não colhe teste, ou a pessoa tem alta e colhe o teste.
E nós queríamos também, nós queríamos que isto fosse um algoritmo de decisão, porque os médicos eram um pouco diferenciados, os que lá estavam, mas fazer uma coisa em papel é meio caminho andado para dar erro. Então tivemos necessidade pensamos, isto com uma app resolvemos vários problemas. Passa a ser um circuito completamente limpo, deixamos de ter o papel, passamos a ter em tempo real toda a informação que é preenchida no papel e, por outro lado, a app permite desenhar um fluxograma de decisão que impede que erros sejam cometidos neste processo. E falei com o Ricardo Calejo, acho que posso dizer que trabalha na DevScope, que é a empresa que colabora connosco no hospital, e até apostei com ele a perguntar se ele numa tarde conseguia desenhar uma Power App que respondesse a esta nossa necessidade. Isto não foi numa tarde, mas foi feito em 2 dias. E agora vou passar a bola ao Ricardo para ele continuar a falar. Ok, obrigado, Tiago. Antes de mais, também boa tarde a todos. Agradecer o convite. Ora bem, vou tentar aqui partilhar o meu ecrã. Antes de mais. Ok. Agradecer o convite à equipa do Power BI Portugal para apresentarmos aqui o Power Platform onde se encontra o Power BI. O meu nome é Ricardo Calejo, eu sou responsável da área de portais da DevScope. Nós também temos um blog mais técnico, onde colocamos alguns artigos técnicos de toda a equipa no nosso chamado DevScope Ninjas, e se quiserem dar uma vista de olhos ao blog, são completamente bem-vindos. O que é que nós hoje vamos falar, e aqui também um bocadinho no seguimento que o Tiago falou, vamos falar acerca do Power Platform, que engloba o Power Apps, engloba o Power BI, o Power Automate e também o Power Virtual Agents. Vamos mostrar alguns cenários onde as diferentes tecnologias se podem integrar umas nas outras, e também vamos falar um bocadinho sobre o SharePoint como repositório de dados e como acelerador também de alguma de repositório. Aqui há uns anos atrás houve um gênio da informática que disse que um dia todos os programadores vão programar para futuros programadores. Esse gênio era eu, sem falsa modéstia, mas a bem boa verdade é com estas novas plataformas, cada vez vemos mais isso, vemos o drag and drop como uma forma de programação, mas em boa verdade acaba por facilitar e tornar muito mais ágil o deployment de soluções rápidas quando queremos pôr uma coisa em funcionamento. E o Power Platform, de facto, ajuda nesse sentido. O Power Ricardo, Platform... desculpa, consegues só que tem uma janelinha em frente ao PowerPoint, consegues só minimizar para avançarmos? Consigo. Isso, perfeito, obrigado. Obrigado. O Power Platform não é agnóstico a qualquer área, ou seja, antigamente nós usávamos muito os ITs e os developers para encontrar soluções. Hoje em dia o Power Platform, e como esteve a mostrar também o Tiago e a sua equipa, cada vez mais vemos que se dermos esse poder ao negócio, cada vez mais rápido é implementar soluções no mercado. E, portanto, se o negócio estiver envolvido nas decisões mais de informática, como tem o ónus e o conhecimento do negócio, consegue fazer um deployment muito mais rápido. Como estava a dizer, o Power Platform é constituído pelo Power BI, pelo Power Apps. O Power BI, acho que estamos na sessão, na comunidade certa para vocês o conhecerem, portanto, acho que já nem é preciso falar sobre ele. O Power Apps serve globalmente para fazer apps e desenvolvimento rápido, ok? Aquelas chamadas low-code applications. O Microsoft Flow, que agora se chama Microsoft Power Automate, serve para fluxos de negócio, como fluxos de aprovação ou qualquer outro tipo de fluxos que se queira desenhar.
recentemente juntou-se à família o Virtual Agents, que serve para desenharmos bots que vocês depois podem integrar nos vossos websites como capacidade de dar resposta a um conjunto de questões por parte dos utilizadores sobre um determinado conjunto de informação. Portanto, e porquê é que isto é tudo tão importante? Ou seja, os dados não são dados, não podem ser analisados até existirem. E, portanto, neste momento, para efeitos de recolha e fluxo de informação, temos o Power Apps e temos o Flow, o Power Automate para gerar a informação e tornar a data real. E a seguir, efetivamente, temos então o Power BI para analisar os dados e, com isto, o que é que conseguimos? Conseguimos obter informação muito mais relevante, muito mais interessante, para que também seja possível, novamente, reutilizar as nossas aplicações ou fazer updates às nossas aplicações para que elas consigam entregar melhor qualidade de informação para o Power BI. Já agora, um pequeno disclaimer, se ouvirem crianças a falar, são os meus filhos que, entretanto, devem estar por aqui a passear. Relativamente ao Power Platform, como eu falei, a ideia é haver aqui um ecossistema de aplicações internas, ok? Nomeadamente na questão das Power Apps. As Power Apps hoje permitem uma experiência mobile e permitem uma experiência desktop ou ambas que vocês podem usar e permite ter um pequeno marketplace interno da própria empresa onde vocês podem publicar as vossas aplicações. Com isso, e estando num ecossistema Office 365, garantimos também toda a segurança e permissionamento de aplicações. Uns exemplos que tipicamente são mais comuns de encontrar no dia a dia e são rápidos de elaborar são coisas como surveys para empregados, para os colaboradores, ou uma app de eventos de registro para registro de eventos, ou uma app de recursos, ou até, por exemplo, um IT Helpdesk. Okay? De reserva de recursos. Uma das coisas que estes ecossistemas também têm e que são praticamente idênticos no modus operandi é basicamente o facto de todos eles poderem integrar com sistemas externos, seja do Office 365, seja do Azure, seja até dos vossos sistemas internos via gateway para ambiente on-prem. Existem basicamente dois tipos de Power Apps que nós podemos usar, chamadas Canvas Apps, são aquelas aquelas que nós conhecemos melhor e que têm uma experiência mais desktop ou mobile e que vocês podem utilizar como referência. E depois existem as Model Driven Apps que basicamente assentam sobre modelos de base de dados ou modelos de negócio, nomeadamente do Common Data Services, do Dynamics, onde depois é possível fazer alguns formulários em cima dessa informação e tornar a experiência por exemplo, de um CRM muito mais interessante. Quais são as vantagens das Power Apps? Algumas delas já fui dizendo ao longo do tempo. O desenvolvimento rápido é, sem dúvida, a funcionalidade principal disto, mas, e sendo da família da Power Platform, como eu referi, tem um conjunto enorme de conectores já out of the box que é possível usar e, portanto, mais fácil se torna na ambientação dessa tecnologia. E para quem estava preocupado eu tenho que saber minimamente de programação para saber trabalhar em Power Apps, desengane-se. Na prática,
o Power Apps funciona muito à la Excel e, portanto, nós, enquanto consultores, muitas vezes costumamos ver coisas fantásticas que os nossos clientes fazem em Excel e, portanto, se conseguem fazer em Excel, também conseguem fazer em Power Apps. A ideia é precisamente usar o conceito de campos do Excel como referências e, portanto, usando sempre essa lógica, usando sempre essa ótica, o Power Apps funciona exatamente da mesma maneira, ou seja, um campo referencia outro com uma fórmula de Excel, ok? E, portanto, a lógica é sempre a mesma. Pronto. Da mesma forma que existem diferentes sheets no Excel, também existem screens no Power Apps e nós podemos referenciar entre os dois screens fórmulas de Excel. Flows. Já agora, eu estou sempre a dizer flows porque o flow mudou recentemente. Recentemente, há cerca de 2 ou 3 meses de nome e passou-se a chamar Power Automate. E serve globalmente para nós criarmos fluxos de informação de dados. Ou seja, vamos, por exemplo, quando alguém submete uma informação, enviar um alerta para alguém, ou criar, ou ficar à espera de que alguém faça determinada informação para que seja integrado noutro sistema. Ou até ter um evento recorrente que vá pegar em determinada informação do ERP e coloque no SharePoint. Existe aqui inúmeras possibilidades nesta ferramenta. E como é que isto funciona? Mais uma vez, e sendo família Power Platform, como já repeti dezenas de vezes, existe aqui um editor What You See is What You Get, que é basicamente onde vocês vão colocando informação, vão definindo no vosso flow com lógica e essa lógica depois pode vir a ser testada para vocês verem qual é o fluxo da informação que ela segue. Da mesma forma que o Power Apps, que o Power BI, etc., também permitem, eles já têm um conjunto de conectores enorme, que vocês também podem usar out of the box, e, mais uma vez, se quiserem usar a informação on-prem, devem usar o gateway do Power BI ou do Power Apps, porque funciona exatamente da mesma forma. Adicionalmente, e para também não ser muito complicado usar os flows já trazem um conjunto de templates enormes que vocês também podem usar, desde, por exemplo, quando alguém submete um ficheiro em Dropbox ou no OneDrive e o ficheiro deve ir para o SharePoint. Pronto, ele já traz consigo um conjunto de templates que vocês podem usar, só tem que mudar os endereços e tudo passa a funcionar direitinho. Como eu referi, o Flow tem um conjunto de 4 diferentes tipos de tipologias. Na realidade, temos os Scheduled Flows, que correm de X em X tempo de uma determinada hora. Temos os Automated Flows, em que seguem com base no arranque de alguma coisa que despoltou o flow. Temos o Instant Flow, que é promovido on demand, e temos o Business Process Flows, que tem a ver com a passagem de pessoas, ações que decorrem entre pessoas e, portanto, podem arrancar em determinados momentos de vários fluxos. Pronto, seguindo aqui a ideia do Tiago na tenda do Covid e o desafio que ele nos fez, ele efetivamente fez-nos aqui um desafio muito rápido e é verdade, e eu posso comprovar que ele me perguntou se isto se podia fazer uma app mobile numa tarde, e se calhar se estivéssemos aqui há uns anos atrás, nós ríamos muito, mas em boa verdade é que mal ele nos fez esse pedido, nós aceitamos imediatamente e, portanto, dissemos, vamos em frente. E, portanto, e nós estávamos aqui numa altura que estávamos a começar efetivamente o Covid e, portanto,
Eu acho que a área de informática tem uma responsabilidade adicional nesta vertente e, portanto, aquilo que nós fizemos foi, no âmbito do Tech for Covid-19, vamos fazer aqui uma coisa rápida, vamos ajudar, neste caso, o Hospital de Gaia, que é um hospital até aqui, próximo do Porto, portanto, assim o fizemos. O desafio, e o Tiago acho que já sintetizou bastante o desafio, mas basicamente os pacientes chegavam à tenda, era necessário fazer a recolha de informação dos pacientes e haviam alguns parâmetros que validavam o que é que deveria acontecer ao paciente em função desses parâmetros, nomeadamente se a saturação estava abaixo de 95%, se a temperatura estava maior ou igual a 38%, se vivia num lar, etc. Em função dessa informação, o médico via-se obrigado a decidir se mandava o paciente para casa, se mandava para o serviço de urgência ou se mandava para mandar fazer o exame ou a zaragatoa. Nesse sentido, o que é que acontecia? Obviamente, estando aqui a ser usado um papel, havia uma série de riscos inerentes ao circuito Covid que punham, em que o papel tornava mais perigoso o seu manuseamento por causa da questão da Covid e adicionalmente também o médico podia não ser tão capaz e tão imediato de tomar uma decisão rápida sobre o que é que devia acontecer ao paciente. Pronto. E estávamos aqui num processo complicado, estávamos num processo em que o Covid estava a aumentar em Portugal imenso. Não tínhamos forma de analisar a informação, porque a informação estava a ser recolhida em papel e, portanto, essa informação era lenta a chegar, pelo menos ao IT e depois aos médicos para eles analisarem. E depois também havia aqui a possibilidade do médico decidir erradamente sobre o destino do paciente. Portanto, nós decidimos avançar com este desafio e aquilo que nós fizemos foi uma app muito simples e nós começamos por tomar a decisão de vamos colocar os dados no SharePoint. Podíamos ter optado por colocar os dados numa base de dados ou num CDS do Power Apps, mas decidimos colocar no SharePoint por várias razões. Uma delas tinha a ver até com a capacidade depois da exportação para Excel muito rapidamente por parte da equipa do Tiago e eles terem uma visão mais consolidada da informação aqui diretamente. E, portanto, e eles também tinham outra coisa que o Tiago não disse, mas também usam bastante o Teams e, portanto, nós decidimos depois colocar esta informação no Teams. Com isto, criamos os campos todos necessários para a recolha da informação e a seguir foi meter mãos à obra, vamos fazer a app para o Covid. Como nós não gostamos de reinventar a roda, nós tipicamente partimos sempre de uma premissa base que é se existe já algo feito, vamos então usar alguma coisa feita. E então, nos modelos que existem de Power Apps, existem já um conjunto enorme de apps que vocês podem usar. Alguns deles estão ligados a simples fontes de dados de Excel e que vocês podem mudar as data sources para a fonte de dados que quiserem, se quiserem trocar para um SharePoint ou para uma base de dados ou para outro sítio qualquer, podem perfeitamente. E, portanto, nesse sentido, se ao abrirem aqui, por exemplo, esta app, se repararem, nós decidimos usar esta app do Service Desk, que nada tem a ver com Covid, como podem notar, mas já tinha um layout que podia ser interessante para o efeito. E assim foi, nós pegamos nesta app e montamos a app do Covid que vos vou mostrar já de seguida. Enquanto isto carrega, está aqui a carregar um bocadinho. Houveram aqui, naturalmente, alguns desafios e já agora, se recordam, o Tiago falou num algoritmo de decisão que nós teríamos para a app.
aquilo que nós fizemos foi, de alguma forma, simplificar. Podíamos fazer aqui um algoritmo mega complicado de flow, que dissesse um conjunto determinado de informação, etc. Mas aquilo que nós fizemos foi, ok, vamos fazer isto simples. Aquilo que nós costumamos chamar KISS. Keep it simple and stupid, como nós costumamos chamar. E, portanto, temos aqui uma app logo à cabeça, onde conseguimos ver a informação dos diferentes pacientes e depois podíamos ir diretamente para o formulário de recolha da informação. Portanto, eu, se quisesse, vou meter aqui o Rui Romano, vou meter aqui o número da Segurança Social dele, e ele deve ter os seus 35 anos, um conjunto de informação, e à medida que eu estou aqui a preencher esta informação, que é essa que é o mais relevante, à medida que eu vou preenchendo esta informação, se repararem, este campo cá em baixo vai-me dizendo se o paciente deve ir para fazer o teste, ou deve ir para o domicílio, ou deve ir para o sistema de urgência. E basicamente isto torna efetivamente muito mais rápida a decisão do médico. Ele não me deixa meter 48 de febre, porque senão já estava morto, mas, por exemplo, vamos meter aqui 38 e ele, por exemplo, agora mudou para a SU. Obviamente, isto não substitui a decisão do médico. Se o médico decidisse ir para mandar o paciente para o domicílio, poderia perfeitamente fazê-lo. Portanto, neste momento, ele apenas o vai adicionar à lista e entretanto, já consegue ver aqui a informação registada. No final do dia, isto é interessante enquanto um dashboard de app para o médico que está a fazer a recolha da informação e ter aqui já alguma visão micro do que está a acontecer em termos de pacientes na tenda, mas depois o mais relevante no meio disto era a análise da informação que depois teria que ser feita com base na lista que aqui está a ser feita. E mais uma vez, mais um componente, e aquele que vocês conhecem bem, o Power BI entra aqui que nem uma luva e consegue nos dar uma visão muito mais global de número de doentes, de saturação média, temperatura média, inícios de sintomas, a idades, etc. dos pacientes. Bem como a informação também sobre os médicos que estão a fazer efetivamente essa recolha. Portanto, com isto, de repente, e volto aqui para a minha apresentação, de repente, a equipa do Tiago, a equipa de infecciologia, basicamente passou a ter também no seu Teams a tal informação da tenda em tempo real, passou também não só a ter em tablet para a recolha na tenda, mas também se alguém quisesse usar diretamente no Teams, a app poderia usá-lo. E depois, no final, podia ter o report sempre atualizado, sempre com isto. Os resultados finais são fantásticos. Aliás, eu recordo-me de falar com o Tiago sobre isto, e uma das coisas que nós comentamos, inclusive, foi demorou mais tempo a chegar o tablet do que a fazer a própria app. Portanto, o que não deixa de ser curioso. Se calhar aqui há uns anos atrás estava tudo preparado para receber o software e depois é que chegava. E hoje em dia já é o contrário, na prática. E aqui é uma imagem muito, muito interessante de ver a médica a fazer a recolha dessa informação. Com isto, a recolha aumentou exponencialmente a sua rapidez, ok? O número de médicos que estavam a fazer a recolha também aumentaram e conseguimos ter uma informação quase em tempo real. E para reforçar também a ideia de que existe agora um circuito paper-free que aumenta a segurança do paciente, porque não tem que estar em contacto também com o papel. Pronto. E relativamente
ao tempo que nós demoramos, e efetivamente foram 2 dias que demoramos desde o momento em que o Tiago nos faz o desafio para a entrega da app, foram mesmo muito rápido, e eu acho que, mais uma vez, quem olha para esta app diz assim, isto não é nada rocket science, não é, e não é. No entanto, o segredo aqui foi efetivamente a rapidez, e estávamos num período complicado de início de Covid, e a rapidez ajudou bastante à entrega da app e, consequentemente, à recolha da informação. E relativamente ao Covid, foi este o desafio. Agradeço também muito ao Tiago pelo exercício que nos fez de nos convidar para isto, e mostra mais uma vez as capacidades das Power Apps. Outra demo que eu tenho aqui, eu tinha aqui isto no sítio errado, mas vou mudar, em tempo real, que estas coisas também fazem parte. Era um business case muito simples de como fazermos aqui uma app, todos em conjunto, muito rápida, de como gerir, por exemplo, as sessões do Power BI Portugal. Ou seja, alguém que submetesse sessões e depois a equipa ali do Power BI Portugal tivesse que dar uma aprovação sobre essas sessões. E, portanto, eu já preparei aqui uma demo. E, mais uma vez, e já agora eu venho da área de SharePoint, portanto, também sou suspeito para estar a puxar a brasa à sardinha de SharePoint, mas já montei aqui uma lista muito simples, com o título, a data, o local, o tipo de sessão, os oradores e o tempo de sessão, sobre informação sobre as sessões de Power Apps. De Power Apps, não, de Power BI. E o que é que me interessava agora era fazer aqui uma appzinha muito rápida em Power Apps, que fosse capaz de ser mobile e que as pessoas pudessem submeter uma sessão. Pronto, e vocês dizem assim, se calhar este tipo é maluco e vai fazer aqui uma app mobile e vamos estar aqui toda a tarde. Em boa verdade, como é que nós fazemos isto? Muito rapidamente. Quando nós estamos a iniciar uma aplicação empresarial, nós temos a capacidade de importar dados diretamente. E ao importar os dados de uma fonte de dados qualquer, a única coisa que precisamos neste momento é nós dizermos o sítio que vamos buscar a informação. Pronto. E este é o site, e agora quero ir buscar a informação à lista de Power BI, das Power BI Sessions. E, portanto, neste momento, o que é que ele está a fazer? Ele está a perceber que tipos de informação é que existem na minha lista, e neste momento, e em menos de 10 segundos, criou-me uma app mobile diretamente com uma listagem que eu tenho neste momento na lista. E, portanto, não só tenho a listagem, como também tenho a capacidade de visualizar a informação ao detalhe, e também tenho a capacidade de adicionar uma nova sessão. Eu estou na Nazaré a passar férias e, portanto, vou fazer aqui uma sessão Power Apps e vou submeter a sessão. Portanto, automaticamente esta sessão está aqui submetida. Se eu for ao SharePoint, consigo ver que ela já também está aqui submetida. E neste momento eu acabei de fazer uma Power App Mobile para submissão de sessões em menos de 10 segundos. Portanto, este é o truque. Nada de mágico, nem nada de rocket science. Portanto, aqui o segredo destas tecnologias é efetivamente a rapidez. A seguir, interessava-me, se calhar, ter aqui uma coluna adicional que mostrasse, por exemplo, o estado de aprovação pela equipa do Power BI Portugal. E aquilo que eu vou fazer, eu vou adicionar um campo de escolha, onde coloco o estado de aprovação. Vou dizer, ok, se está aprovado, se está rejeitado e se está em análise. E vou pôr como default o campo em análise. Bem,
Neste momento, as que estão para trás já não têm nada, mas se eu quisesse, o SharePoint também permite uma coisa muito rápida, de editar em bulk e, portanto, eu posso simplesmente colocá-los todos em análise. Portanto, neste momento está tudo em análise. O que é que eu vou fazer de seguida? De seguida, vou criar um Power Automate para que seja possível eu receber, a equipa do Power BI Portugal receber esta informação e aprová-la. Portanto, nesse sentido, vou aqui ao Power Automate e aquilo que eu vou fazer é, inclusive, olhar para aqui para os templates que já existem, e existe, por acaso, existe aqui um que inicia uma aprovação quando um novo item é introduzido na lista. E, portanto, vou usar este template como default. Ele está a ver todas as permissões que eu preciso para usar no Power Automate. E, portanto, neste momento já tenho basicamente um flow prontinho que basicamente inicia uma aprovação para alguém. Eu, neste caso, vou-me fazer enquanto responsável também da equipa de Power BI Portugal. Vou criar aqui uma descrição diferente, como, por exemplo, já agora, antes disso tenho que dizer qual é a lista a que se referem os dados. E ele também me encontra aqui a lista. E a partir deste momento, ele também consegue ver todos os campos que eu posso usar no fluxo. E, portanto, neste momento, o que eu quero ver é o título mais aqui um traçozinho, os oradores e o tempo da sessão. Ora bem, tempo da sessão. Está aqui. Ups, carreguei 2 vezes. Pronto. Neste momento, tenho isto. E quando eu receber um e-mail e aprovar, automaticamente o criador, que neste caso até vou ser eu, vai receber um e-mail a dizer que foi aprovado. E se não, vai dizer que não foi aprovado. Adicionalmente, eu quero também atualizar o item no SharePoint e dizer que ele está aprovado. Portanto, vou aqui atualizar o item na mesma lista. Aliás, já deve estar aqui na mesma lista que introduzi há um bocado. O ID do item é o ID que o item foi criado. E vou dizer que é o mesmo título do item criado e vou passá-lo a dizer que está aprovado. Pronto, e agora pergunto a vocês, Ricardo, e agora tenho que voltar a fazer a mesma coisa no senão? Não, existe agora aqui uma funcionalidade que posso copiar para o clipboard, onde, se eu adicionar uma nova ação, posso usar a mesma ação anteriormente criada. Portanto, neste momento, a única coisa que tenho que alterar é o estado. E, portanto, rapidamente fiz esta alteração. E pronto, tenho o meu flow, o meu Power Automate a funcionar. E neste momento, se eu quiser, posso testá-lo para verificar se funciona. Portanto, o que é que vai acontecer? O que ele me está a dizer neste momento, para ver isto a funcionar, tenho que criar um item novo na lista. E o que é que eu vou fazer? Vou criá-lo via Power Up. Portanto, sessão de teste, Porto, Power BI, Rui Romano, 45 minutos. Vou criar. Ao fazer isto, automaticamente o flow detecta que foi criado um novo item na lista
e vai iniciar um circuito de aprovação. Este passo intermédio pode demorar aqui algum tempo, e como pode demorar aqui algum tempo, eu vou saltar aqui um passo adicional e depois vamos voltar cá. Outro tema que eu gostava de falar, e já que estamos a falar aqui nas sessões, é o Power Virtual Agents. Entretanto, e para ser rápido, eu criei um conjunto de tópicos, e o Power Virtual Agent segue esta nomenclatura, ou seja, tópicos, para se poder fazer perguntas ao bot que nós criamos. Eu criei 3 tópicos básicos, ok? Um com uma pergunta, outro com a capacidade de fazer opções e outro para ir buscar informação a outra fonte de dados. A primeira, que é informação, que é um tópico simples, aquilo que basicamente perguntei foi quando é que fazem sessões ou qual a periodicidade do evento. Se alguém fizer esta pergunta, e podia colocar aqui mais um conjunto de perguntas que as pessoas podem colocar, o bot vai responder, os fundadores trabalham a fundo, fazemos sessões de mês a mês. Portanto, como é que podemos testar, isto? Temos aqui um botão de Test Your Bot, e vou fazer aqui Start Over. E rapidamente, se eu perguntar qual a periodicidade do evento, automaticamente ele respondeu aquilo que eu disse, fazemos sessões de mês a mês, e ainda me pergunta se respondeu à dúvida. E eu vou dizer que sim. E depois perguntam para avaliar a resposta dele. Adicionalmente, eu criei uma segunda lição que basicamente tem um branch que permite 2 opções de resposta. Basicamente, onde é que existe, ou quais são as cidades, ou quem com contacto, e sem desprimor para os restantes fundadores do Power BI Portugal, se for para o Porto, Rui Romano, se for para Lisboa, com Manuel Dias. Portanto, se eu fizer essa pergunta, com quem contacto, o que ele me vai fazer é em que local estás interessado, e eu vou escolher Porto, e ele seguiu. Isso respondeu à sua dúvida, e desta vez vou dizer não. Pronto. O terceiro tópico é, se eu quisesse, por exemplo, saber informação sobre as sessões submetidas. E se eu fizer uma pergunta sobre quais são as sessões submetidas, aquilo que eu vou fazer é, adicionalmente, procurar essa informação. O Power Agents está muito integrado com o Power Automate, e aquilo que usa é o Power Automate para obter informação sobre determinado assunto. E, portanto, e deve ser sempre essa a lógica, ou seja, a informação de negócio deve ser usada, o flow, para obter essa informação, mesmo até inclusive com o próprio Power Apps. O Power Apps dá para obter informação, mas se for usado o flow para obter essa informação, é a boa prática que se pretende. Portanto, olhando para este flow, aquilo que eu vou fazer, vou à lista de SharePoint, vou sacar todas as sessões e vou colocar as sessões numa variável para que seja respondida pelo bot. E, portanto, seguindo aqui os tópicos, vou perguntar quais as sessões submetidas. E o que ele me fez foi, efetivamente, usou-me o flow e concatenou-me, neste caso foi uma decisão que eu tive, concatenou-me todas as sessões para responder à pessoa. E ficaram aqui com um cheirinho básico sobre o Power Virtual Agents. Muito mais há a dizer, vocês podem efetivamente colocar muito mais tópicos e informação e questões para que o bot seja muito mais inteligente neste aspecto, mas depois no final, e o mais interessante no meio disto, é que rapidamente podem fazer a publicação deste bot
num site qualquer ou no vosso site para ver como é que ele funciona. Eles, inclusive, dão aqui um link onde eu posso testar o bot. Pronto. E aqui consigo já ter uma noção sobre o bot a funcionar no meu website. Voltando aqui para a minha aplicação e a minha aprovação. Entretanto, devem estar aqui a ver o meu Outlook, a abrir, porque, entretanto, devo ter recebido um pedido de aprovação sobre esta sessão. E, portanto, tenho aqui a informação e posso, inclusive, aprovar ou rejeitar diretamente no meu e-mail. Portanto, a partir deste momento e que está aprovado, vocês conseguem ver que o flow continuou. Vai mandar um e-mail de alerta que a sessão foi aprovada e também me atualiza a lista de SharePoint com os status que eu queria. E, portanto, neste momento, a sessão já deve estar aprovada. E com isto conseguimos praticamente passar a fazer uma power-up, conseguimos fazer um flow de aprovação de sessões e conseguimos fazer um bot muito rápido que mostra as sessões do Power BI Portugal. Portanto, em menos de cerca de 20 minutos conseguimos fazer aqui uma coisa muito básica. Mais uma vez, nada rocket science e eu gosto de referir muito isto porque também não se pretende que isto seja rocket science, pretende sim que isto seja rápido e muito intuitivo de usar. E, portanto, continuando na minha demonstração, vou-vos finalmente mostrar uma app que nós também usamos internamente e que é a nossa app de Time Reports. E essa app, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque também usávamos o CRM e as pessoas tinham que introduzir as horas e os reportes manualmente, um a um, no CRM. E, portanto, nós decidimos fazer uma coisa rápida e, mais uma vez, a nossa decisão foi precisamente ir para o Power Apps, porque nos dava a rapidez necessária também para a desenvolver, bem como a capacidade de poder fazer insert em bulk. Uma das coisas interessantes que também gosto de mostrar nas Power Apps é precisamente algo que o Power Apps tem, e estava a tentar aqui puxar para baixo, ok? Que é precisamente esta função de concurrent. Esta função de concurrent permite que eu faça diferentes ações na minha Power Apps, mas que depois chame determinada informação ao mesmo tempo, para que não tenha que ficar à espera de uma informação ou outra, para que possa usar nas minhas chamadas. E aquilo que eu fiz, ou aquilo que nós fizemos, foi basicamente criar aqui um ecrã muito simples, onde eu consigo ver os meus time reports e consigo também adicionar informação sobre os meus time reports de uma maneira muito rápida, indicando, por exemplo, o projeto. Tem aqui um loadingzinho para o projeto, enquanto faz a chamada, e depois posso dizer o budget associado. De seguida, posso inclusive também dizer investimento of scope e depois posso clonar esta informação, se eu quiser, para ser mais rápido o preenchimento dos diferentes time reports. Portanto, eu até adicionar um novo, etc. Pronto. No final do dia, mais uma vez,
aqui o Power Apps entra como submissão de dados e introdução dos dados, porque depois, e relembro, isto é informação que está a ser ligada ao nosso próprio CRM, a seguir o que é mais interessante é novamente a análise dessa informação. E com o Power BI, nós, enquanto managers, conseguimos ter aqui uma visão global de toda a equipa e sobre os tempos que estão a ser utilizados pelas nossas equipas no dia-a-dia, no que concerne a reporting de informação. Pronto. Como eu referi, neste caso em particular, e até se torna interessante aqui esta Uptime Reports, por várias razões, não só pela capacidade de fazer bulk insert, que é uma coisa que se calhar muitos já pediam desde o tempo também do Infopath, para quem não conhece, e também a capacidade de fazer a integração, neste caso faz a integração com o CRM via APIs, e portanto esse via APIs é tão simples como nós criarmos um flow que vai fazer essa integração por nós. E com isto, não me vou estender muito mais, vou só finalizar aqui a minha apresentação dizendo que existe muita controvérsia sobre o SharePoint ser um repositório de dados. E em boa verdade deve existir essa controvérsia porque muita gente acha que o SharePoint é uma base de dados. E não é, ok? Serve para muita coisa, mas não deve ser considerado como uma base de dados, até porque tem algumas limitações e nós temos de ter sempre algum controle nesse argumento. Portanto, o SharePoint também permite que os seus formulários, e para quem conhece o SharePoint, permite construir formulários, permite que os seus formulários sejam em Power Apps e depois também permite que automaticamente os items sejam criados e seja criado um flow diretamente na lista para o efeito. Adicionalmente, o SharePoint permite que seja o centralizador de toda esta informação, ou seja, lá temos a informação crua e depois temos a capacidade de colocar o Power BI diretamente apresentável no próprio SharePoint. E, portanto, usando todo este ecossistema, torna a experiência muito mais rica no final do dia. Uma coisa que também as pessoas tipicamente se esquecem, e por isso é que nós muitas vezes usamos o SharePoint como um content service por excelência, porque já tem muita funcionalidade out of the box que nós tipicamente teríamos que implementar se fosse uma base de dados normal, como por exemplo a coautoria, como por exemplo o versionamento, até inclusive as próprias permissões, são funcionalidades que o próprio OneDrive e o SharePoint, e o OneDrive é baseado no SharePoint, e vice-versa, que já trazem e, portanto, podemos tirar muito partido dessas capacidades no dia-a-dia. Mas relembro mais uma vez que, efetivamente, o SharePoint não deve ser tido em conta como uma base de dados. Primeiro porque, logo à cabeça, tem uma limitação de 5.000 items se não for bem estruturado, repito. Mas, por outro lado, traz mais valias nesse aspecto. Finalmente, refiro novamente os conectores todos que o próprio ecossistema todo, o Flows, Power Apps e do Power BI já trazem, que são enormes e que vocês podem compilar e organizar da forma como pretendem. Finalmente, deixo-vos aqui com uma imagem que eu gostei bastante, que antigamente nós tínhamos o SharePoint como a cabecilha da tecnologia da colaboração, digamos assim, com o SharePoint Designer, o Infopath, o Link, para quem se lembra. E hoje em dia o SharePoint acaba por ser um mestre de quem usa agora o próprio Power BI, o Teams, o Power Apps e os Flows, porque acabam por ser complementares hoje em dia. E, portanto, estas tecnologias cresceram todas à volta do SharePoint e, em boa verdade, não devíamos desperdiçar todo esse conhecimento também que
que já temos de longa data. Para finalizar, e uma nota importante, toda esta tecnologia, mesmo para os developers, naturalmente tem uma curva de aprendizagem. E por isso eu recomendo-vos não se atirem de cabeça para isto, não se atirem de cabeça para estas tecnologias sem primeiro estudarem minimamente um bocadinho, seja pela via do YouTube, seja pelo MS Learn, estudarem conceitos base para que possam começar a entrar nesta tecnologia, porque só assim é que também vão começar a tirar maior partido sobre todo este ecossistema. E com isto me despeço, espero que tenham gostado e o meu obrigado mais uma vez pelo convite do Power BI Portugal para vir apresentar aqui a Power Platform. Muito obrigado, Ricardo. Estás a conseguir ouvir? Sim, sim. Pronto. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Tiago. Foram 2 exemplos fantásticos de realmente muitas possibilidades e é impressionante a velocidade com que se consegue construir aplicações tão valiosas para o negócio com poucos passos. É realmente muito interessante. Nós não temos aqui o Q&A ativado, mas só para fecharmos o evento eu gostava de lançar 2 questões, se puderes responder, Ricardo, que podem ser úteis para a maior parte dos membros da comunidade. A primeira pergunta era: para um utilizador de Power BI, já temos muitos na comunidade que esteja interessado em começar a explorar também o Power Apps, e assumindo que está numa empresa que já tem a Microsoft Office, em algum nível, que licença é que precisa de ter para poder começar a explorar e a verificar se pode utilizar a Microsoft Power Automate e Power Apps? Era a primeira pergunta. E a segunda pergunta é também, a nível de partilha de aplicações internamente dentro de uma organização e também para membros externos da organização, quais são as possibilidades? Ok. Vou se calhar começar pela segunda pergunta, que é mais fácil. Hoje em dia, à semelhança do que existe no Power BI, tu já consegues fazer partilha de reportes para o exterior. Okay? No caso dos Power Apps, tu também o consegues fazer. Consegues partilhar uma Power App para o exterior. O que é que tens que fazer na prática? Tens que ir à tua Azure AD, tens que introduzir o teu utilizador externo no teu tenant e depois tens que lhe dar uma licença de Power Apps para que ele possa aceder. Ok? E só assim é que se consegue permitir que utilizadores externos consigam aceder às Power Apps que tu tens no teu tenant. O primeiro ponto, relativamente ao licenciamento. É assim, tipicamente, o licenciamento de Power Apps é muito igual ao de Power BI, embora se pensarmos em modelo isolado, ou seja, se tu tens, tu podes começar com uma licença P1, que é basicamente uma licença que tu podes fazer Power Apps sem grandes restrições. A única restrição que terias era que basicamente não podes aceder ao CDS, nem podes, e tens custos adicionais se quiseres ter conectores premium, aqueles chamados conectores que têm custos adicionais. E eu diria aí para começar, se eventualmente já tiverem licenciamento interno, nomeadamente E1 ou E3 ou E5, eu diria que é começar por ver esse licenciamento e pedir uma licença e começar a partir daí. Relembro que a Microsoft também está a organizar um bocadinho o licenciamento do próprio Power Apps, porque foi reformulado em outubro do ano passado, onde agora há uma distinção entre, basicamente, Power Apps per user ou Power Apps... existe outra que agora também não me estou a recordar. E isso pode confundir um bocado, mas eu diria que se tiverem a licença P1 neste momento, ou já tinha a licença P1 da licença anterior, conseguem ter perfeitamente a licença útil para conseguirem desenvolver. Perfeito. Muito obrigado então, Ricardo, e muito obrigado, Tiago, e a todos os mais de 100 membros da comunidade que estiveram connosco hoje. A gravação depois ficará disponível no nosso canal do YouTube. Boa tarde então a todos e até a próxima. Obrigado.